simples até de trazer, né, de importar. Eu com algumas complicações ali, tanto para exportar não tem muito problema, né? Se você aprende a importar, exportar vai ser quase a mesma coisa. Mas normalmente o que acontece é que algumas áreas têm alguns formatos de arquivo meio atrapalhados, assim, eu diria. Porque a pessoa fez pensando no Excel, ou fez pensando, às vezes, numa planilha de dados para lidar com outro arquivo, e aí a hora que vai baixar, que vai tentar trabalhar no R, tem seus problemas, assim, né? Eu não sei de vocês aqui se vocês já tiveram experiências de importar arquivos seus ou em algum trabalho, alguma coisa assim, pro R, do que vocês trabalham, da área de vocês. E se tiveram, se já teve algum problema, se como é que. Eu queria ouvir de vocês, assim. Ou de exportar. Ah, eu nunca tive, não. Então, Não? ok. Tá. Eu também não, porque eu nunca tive nem contato com o R, né, antes da disciplina. Então Tá. tô descobrindo tudo agora. Marcela? Eu também. Tá me ouvindo, Tô te professor? ouvindo, tô te ouvindo. Ah, tranquilo. Então, eu não tive nenhum problema não com importar e exportar, né? Foi essa a sua pergunta, Uhum, certo? sim. Tá. E assim, com o R, esse semestre eu tive um pouco mais de contato, porque eu também estou fazendo outra disciplina, de estatística com o R. Hum, Então lá a gente aprende umas coisas mais complicadas, sabe? sim. E é tão bom quanto eu estar fazendo essa, porque uma complementa a outra, né? São complementares. Então, assim, lá eles não ensinam o básico, né? E é mais avançado. A gente trabalha com fatorial duplo, parcela subdividida no tempo e no espaço. Então, assim, Uhum. são coisas mais complexas, né? Assim, mais complicadinhas. E aí até tá ajudando muito, sabe? Eu tenho muita dificuldade com o R na outra disciplina e tá indo bem, assim, tá andando junto. Fico feliz em saber que tá ajudando. Tá ajudando. Eu normalmente faço esse tipo de questão porque, assim, existem milhares de formatos de arquivo, né? É, e milhares de usos também. Então, às vezes a gente vai tem um vídeo lá na frente, né, que para falar de importação de arquivo de genética, por exemplo, né, de arquivo FASTA, tal, que eu dou uma mostrada como é que faz. Mas normalmente sempre tem alguém que trabalha com arquivos ou que já teve problemas com algum tipo de arquivo, né, de importação. Normalmente, e aí problema de importação, se você não tem muita prática, né, ou alguém às vezes que te dá um toque para, olha, faz assim, faz assado, dá, um, dá uma frustração muito grande, porque você vai ficar tentando e meio que tentativa e erro. Olá, Gustavo, tudo bem? Eu estou perguntando pro pessoal aqui se tiverem algum problema de importação e exportação de E aí, arquivo. Carlos, tudo jóia? Tudo jóia. E. Falar, as únicas vezes que eu tive que fazer de novo foi talvez instalar um Google Sheet ou Uhum, ou instalar o Swile e instalar de novo, instalar todos uhum. aqueles arquivos, mas até agora eu ainda estou tranquilo, Que bom, sem dúvidas ainda. que bom. E eu estava dizendo que assim, que o R ele é bem flexível para leitura e para importação e exportação de arquivo, perdão. Podendo até ler diretamente dos bancos de dados. Então, tem maneiras de você ler, por exemplo, diretamente do PubMed ou do. Ai meu Deus, esqueci o nome dos bancos de dados agora. Enfim, ler direto dos bancos de dados e trazer direto para o R. Então, banco de dados de
sequências genômicas, de sequências de DNA, bancos de dados de ecologia também, se não me engano, de árvores, de coisas ambientais. Então esses são dados que dá para fazer uma importação, digamos assim, online. Eu não sei se for de interesse de alguém, eu posso até passar como que se executa esse tipo de coisa. Tá? É um mais específico, né? Mas acaba sendo de importação e exportação também. Mas basicamente, pode falar, Gustavo. Não, desculpa te cortar, você falando seria muito interessante para a gente que trabalha com algum dado, por exemplo, eu trabalho com sementes. Uhum. Eu tenho que fazer algumas estatísticas em relação à germinação. Então, seria bem interessante eu conseguir importar meus dados para o R para tentar fazer a estatística. Uhum. O que eu ia dizer assim, uma das coisas é que basicamente os protocolos, as coisas básicas de importação e exportação estão nesses vídeos que eu passei agora, que é o read table e o write table, né? São os dois cavalos de batalha assim, do R. São as duas coisas básicas que são bem flexíveis, dá para fazer muita coisa com eles. Tudo o resto vai ser implementações mais simples ou mais específicas dessas duas funções. Todas as outras funções um pouco mais espertas às vezes para identificar, mas basicamente são essas. Então, o que eu recomendar a vocês é que aqueles que ainda não tiveram experiência ou que já tiveram alguma experiência de importação de arquivos, exportação, que tentasse pegar os arquivos que vocês já trabalham mesmo, vocês devem ter os Excel de vocês, as planilhas de vocês, e tentar copiar, tentar importar isso para o R. Por mais que seja só importar, né, e exportar, às vezes mudar o tipo do arquivo e tal, é bom ganhar uma experiênciazinha nisso. Os arquivos que eu usei para esses vídeos, tem um que é do IBGE que já traz alguma dificuldadezinha para fazer, né? A gente vai voltar a falar deles mais pra frente, de como importar, como selecionar essas coisas, mas é bem interessante que vocês treinem assim, né? E treinar com os dados de vocês mesmos, se vocês já tiverem. Senão dá para pegar tanto esse arquivo que eu mandei para vocês, ou outros arquivos de planilha que vocês tiverem de qualquer outra coisa, e tentar importar, tentar ver, né? Uma coisa que a gente... Carlos. Oi? Desculpa, pode falar uma coisa. Pode falar. Não, pode falar, Marcelo. Eu ia só comentar um detalhe aqui, mas pode falar. Eu só ia comentar se tem algum. Se prefere algum tipo de importação, por exemplo. Porque lá tem vários, né? A gente pode importar tanto por comando, pode importar na hora que abre, né? No cantinho esquerdo, e também naquela partezinha do environment, né? Que você põe lá from Excel ou qualquer que for o tipo do seu arquivo. Eu geralmente faço isso porque eu acho mais fácil, né? Mas assim, eu queria ouvir de você, qual que você acha mais, assim, prático? Eu sou daqueles que preferem documentar tudo. Então, se eu tiver escrito no script a função, read table, todos os detalhes dela no script, né? Vai estar documentado como é que eu fiz e da onde fiz. Então, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 anos, se eu abrir, eu vou ver se eu abrir o script, eu vou ver como é que foi feito, tá? O script vale muita coisa, você guardar o script. Então, tudo que eu tento fazer no R, tudo que eu faço no R, na verdade, eu tento deixar registrado. Eu tento deixar no script como se fosse uma historinha, sabe? E vou comentando o que eu vou precisando e tal. Existe uma coisa que é
a gente vai falar lá na frente, mas acho que é uma coisa pra gente fazer agora, um exercício para vocês pensarem. Que você usar o script como se fosse o teu caderno de laboratório, sabe? Para quem tem aí experiência de laboratório, principalmente de laboratório de química, bioquímica, né, nessas moleculares da vida, que você vai escrevendo não só os dados, né, mas você vai escrevendo também como que você foi fazendo, extrair tal, rodei não sei das quantas, tal. E aí você vai comentando o código no meio. E essas funcionalidades do RStudio, elas são legais, principalmente quando você está testando, né? Se você clica aqui, clica lá, vai e faz esse tipo de coisa, ele é legal, ajuda, é rápido de fazer. Só que, cara, eu não sei se acontece com vocês, quando eu estou usando esse negócio de clique, vai clicando nos botãozinhos, passou 20 minutos, eu já não lembro mais a sequência de cliques que eu dei. E às vezes uma sequência de cliques é importantíssimo para mudar o resultado. Isso. Você vai escrevendo. A Marcela colocou bem. Você vai colocando a frase depois da cerquilha, né, do hashtag, para ir comentando. Isso vai te ajudar depois a lembrar, ou quando você tiver que passar para alguém. Ou já aconteceu isso comigo várias vezes, ter que voltar no código depois de 2 anos, assim. Às vezes já ajudei muita gente com R. Às vezes você ajuda o script, a pessoa usa o script durante 2 anos para fazer alguma coisa, depois começa a dar Paula, volta pedindo ajuda. E se eu não tiver escrito, eu esqueço. Tá? Essa história de clique, por exemplo, você tem muito software que faz gráfico, né? Eu conheci bastante um que chamava Orange, os gráficos bem bonitos até. Mas era todo de clicar. Eu não lembrava depois como é que fazia o gráfico. Pra ficar igual, né? Pra fazer um padrão. Assim, eu tinha que ficar meio que testando. No R, quando a gente for falar de gráfico, vocês vão ver que se eu rodar o mesmo script, só mudar os dados, ele vai sair o gráfico do mesmo padrão. Mesma cor, mesmo tamanho, né? Se eu tiver definido. Então isso ajuda bastante, assim. É bem interessante a gente documentar, tá? Então eu prefiro sempre que possível, embora eu mostre algumas vezes umas coisas de você usar o mouse, e nesses vídeos eu mostrei, mas para vocês saberem, às vezes tem tutoriais que ensinam isso também, né, para vocês saberem como é que faz, mas sempre que possível escrevam, tá? Documentem, assim, é melhor ter vários rascunhos com um garrancho do que você não ter nada depois para lembrar, né? Então eu prefiro que escrevam. Então, não sei, essa é minha experiência de usuário. Uma coisa que eu ia comentar é que a gente acaba usando planilhas de modo geral, e principalmente do Google, planilhas do Google, planilhas do Excel, e vai usando meio de maneira intuitiva, né? Vai criando as planilhas de um jeito fácil de ver, de visualizar, com cor às vezes, né? Vai colorindo as colunas para ficar mais fácil de observar e tudo mais. Vai ser um problema. Quando a gente vai exportar ou importar essas colunas, essas tabelas que são muito bonitas, muito, o R tem dificuldade para ler, principalmente porque cor numa célula do Excel não é uma característica que o R que fica gravada, que dá para ser exportado. Tá? Então, uma das coisas que mudou bastante para mim quando eu comecei a me lidar com R foi como montar as planilhas no Excel, de prescrever o que eu precisava e de justamente dar, às vezes, assessoria para as pessoas. Se eu tiver que marcar cor de algum jeito,
para ficar mais fácil de ver, que eu codifique também por algum número, algum código que eu consiga depois exportar. Porque caso contrário, esse dado ele se perde. Tá? E não só isso. Não sei se vocês têm costume, já viram, né? Aquela coisa de fazer, de juntar colunas no Excel. Você junta as duas colunas que estão do lado, você dá um merge, elas juntam para fazer um título só. Acho que eu vou até mostrar para vocês o que estou falando, para ficar mais fácil de entender. Pera aí. Deixa eu abrir aqui o... Não era calculadora, caramba. Peraí. Deixa eu só tirar esse cara daqui. Tirar esse cara daqui. Pronto. Então, por exemplo, a gente tem muita coisa de fazer isso aqui, né? Eu tô com uns dados aqui, eu pego essas duas aqui e coloco, sei lá, medidas. E aí essas medidas vão ser nessas duas colunas aqui de algum jeito. Aí eu chego aqui e faço isso. Mesclar células. Isso aqui, para ler no R já vai dar problema. Tá? Vocês estão vendo minha tela? Só para confirmar. Sim. Sim. O que dá problema, Carlos? Oi? Então, esse tipo de atitude... O que geralmente dá problema? Por quê? Porque ele, na hora de ler isso aqui, ó, o R vai interpretar que aqui tem duas colunas e não três. Porque ele vai ler essa daqui e vai ter três colunas. Na hora que ele chegar aqui, ele vai ter duas colunas. Então ele vai quebrar. Ele vai te dizer, olha, mas a linha 6 tem uma coluna a menos. Então, vocês podem fazer esse teste depois, se quiserem. Tá? Isso aqui vai dar problema, ainda mais tem várias pessoas que colocam, sei lá, o título da tabela, né? O título do trabalho aqui gigante, sei lá. E aí faz aquela coisa de pegar, dar um merge aqui de várias colunas, várias células. E aqui, ó, ele vai achar que é uma só. Tá. Se eu exportar... Carlos, Oi? você pode repetir a função de como juntar as duas células? Tá, Porque eu tinha minimizado a tela aqui e não. tudo bem, vamos lá. Então você tá com as células normais, né? Aí você pega essas duas células aqui, escreveu aqui, né? Só medidas. E aí você vem aqui, clica, junta as duas e vai mesclar. Merge ou mesclar, tanto faz, depende da sua versão. Na hora que você fizer isso, essa célula aqui, ó, você vai ver que até aqui no coisa já a anotação dela fica diferente, ó, fica B6, C6, enquanto que a normal seria só isso. Ok. Entendeu? Se eu tentar exportar isso aqui, Enfim, obrigado. deixa eu ver se consigo. Não vai valer a pena exportar. Vocês podem até tentar fazer um arquivo assim, tentar exportar, que vocês vão ver que vai dar problema na hora de importar isso no R. Tá? Ele não vai reconhecer, você vai ter que sempre fazer alguma gambiarra para fazer isso. Uma outra coisa que eu estou falando é que normalmente as pessoas fazem isso aqui, ó. Sei lá, eu tenho vários indivíduos, né, sei lá, indivíduo 1, indivíduo 2, vou colocar, deixa eu ver se ele vai.
E aí eu venho aqui e começo a marcar com a cor, ou da cor da célula, por exemplo, sei lá, aqueles que eu já fiz, eu começo a codificar desse jeito. Né? É comum ver tabelas assim. Né? Isso aqui, na hora de você importar no R, essas cores se perdem. Essa informação você vai perder. Tá? Então, sempre que possível, cria uma coluna a mais, sei lá, você está colocando aqui se for, sei lá, indivíduos, a cor é a idade dos indivíduos, ou uma variável categórica qualquer, sei lá, o sexo do indivíduo. Cara, coloca aqui de novo, sexo, coloca a variável aqui, sei lá, M, F, M, F, M, F. E aqui você até pode colorir, mas saibam que essas informações de cores, assim como de formatação, né? Às vezes as pessoas fazem isso aqui, para marcar alguma coisa, ou porque já foi feito, ou que falta fazer, sei lá, qualquer coisa assim. Saibam que essas informações, que esses embelezamentos que a gente faz no Excel, no cálculo, nas planilhas normais, o R vai ignorar tudo isso. Então, se vocês têm planilhas de quais as informações são... fica muito melhor, né? Informação assim, mas saibam que vai dar problema. Então, essas informações vão se perder. Então, ele não tem como gravar isso aqui e levar isso pro R. Então, uma maneira de fazer, às vezes, é fazer aquela formatação condicional. Não lembro agora nem como é que coloca. Mas para mudar a cor de acordo com a variável, enfim, tem outras técnicas para fazer aqui. É só abrir essa tela para falar bem isso. Esses embelezamentos se perdem. Não tem como a gente, pelo menos até onde eu sei, a gente não tem como levar isso pro R. Tá? Aqui, deixa eu só ver se consigo. Aqui eu estou usando estilo planilha, formatar. Olha, formatação condicional, deixa eu ver se condicional, condição. Aí você colocar igual a M, adicionar. Nem lembro mais como é que faz isso aqui. Que aí eu consigo fazer com que a cor seja altere de acordo com o valor que eu colocar aqui. Tem umas coisas assim, tá? Mas presta atenção, às vezes isso muda bastante na hora de a gente colocar as tabelas, tá? Vale mais a pena eu gastar mais uma linha, mais uma coluna no caso, e colocar a informação, tá? Lembrando que é número de linhas, dificilmente vocês vão atingir o máximo de colunas que vai ter, do que fazer isso aqui e depois a gente perde. Tudo bem? Não sei se vocês já têm costume de fazer esse tipo de embelezamento aqui, mas tem esse problema. Tá bom? Eu vou fechar aqui. E uma coisa que eu tento, Marcela, você perguntou das minhas experiências de fazer as coisas, eu sempre tento usar um formato de texto, tá? Ou o ponto .csv ou o txt mesmo, porque eu sei que ali, se der qualquer coisa que acontecer, eu consigo ler os dados, pelo menos, tá? Eu não sei se vocês já tiveram esse problema de a tabela está em XLS, né, que é o formato de Excel de 2003 e 2007, se não me engano.
Aí você não consegue abrir porque é o contrário, né? XLSX, que é o formato novo do Excel. Aí você vai tentar abrir no Excel o mais antigo, você não consegue, ou o antigo no novo, sempre dá um problema de compatibilidade. Isso costuma acontecer. Em formato texto você não tem isso. Tá? Em formato texto você consegue abrir, nem que seja numa, sei lá, no visor de um computador muito antigo, você ainda consegue abrir. Tá? Então, minha experiência é de sempre tentar manter isso num formato de texto. Tá? Marcela, você ia falar alguma coisa? Eu ia comentar, Carlos, que geralmente eu tenho problema com o TXT, porque eu não sei, assim, na verdade eu tenho que dar o comando para saber onde ele vai cair, sabe? Onde ele salva. Eu nunca consegui fazer com que ele salvasse na pasta onde tá os arquivos, sabe? E geralmente também alguns scripts que eu rodo, eu não consigo salvar em doc, que é em Word, né? Uhum. Então, assim, às vezes vai o TXT, mas não vai o doc. E aí, quando vai o TXT ou quando eu consigo salvar o doc, eu nunca consigo padronizar uma pasta, sabe? Ele sempre vai aleatório para algum lugar do computador. Estranho, porque era pra ir sempre pra pasta de trabalho. Sempre. Então, e aí eu fico muito grilada com isso. Assim, às vezes ele consegue salvar na pasta de documentos que tem aqui no computador, mas aí eu criei, né, uma pasta para deixar todos os arquivos e aí eu até salvo o script dentro dessa pasta, mas ele nunca vai. Eu não sei se tem que fazer algum comando para ele ir para lá antes, Então, ou é só ter mesmo dentro da pasta os arquivos que eu rodei nele. tá. Você usa o Windows. É o Windows 10 Tá. normal. Você abre o RStudio através do iniciar. Clica lá em iniciar, depois RStudio. Na verdade, eu tenho. Não, eu tenho ele salvo como atalho aqui na barra de tarefas. E aí você Os clica dois, nele. sabe? O estúdio. Isso. Então, toda vez que você abre desse jeito, a pasta de trabalho o computador vai setar para você, vai colocar para você, vai ser uma pasta do sistema. Não lembro agora qual que é exatamente. E vai ser sempre a mesma. Não vai ser onde está os teus dados, ou não vai ser onde está o teu script. Então você vai ter que fazer sempre, se você continuar abrindo pela barra de tarefa, não tem problema. A primeira coisa que você vai ter que rodar, eu acho que a minha voz está caindo aqui, não sei se vocês estão me ouvindo direito. Tá, voltou. Travou um pouco, Carlos. Eu só ouvi que sempre cai na pasta de tarefas, né? Quando eu abro direto Isso, pela barra, vai né? cair numa pasta do sistema, na verdade. Não sei se eu compreendi bem. Vai cair Tá travando. numa pasta do sistema do Windows lá. Uma pasta que o computador decide, vai. Mas mas o negócio é o seguinte. Para você ter garantias disso, quando você abrir pela barra de tarefas, você tem que sempre dar aquele set WD antes de começar qualquer coisa. Tá? Vou colocar aqui, ó. Você sempre tem que usar aquele set WD. E aí esse set WD, né, que é você colocar qual que é o comando que você quer, qual que é o diretório. Esse seria para achar, não, né? Porque
pra Não. achar é o get, né? Get, alguma coisa. Então, o get é para você saber onde você tá. O setwd é para você dizer, ó, essa pasta aqui é que eu quero como meu diretório. Eu vou tentar abrir a tela aqui de novo. Se cair a conexão, se der um problema na conexão, vocês me avisam, tá? Ó. Eu vou abrir o RStudio aqui do jeito semelhante ao que você vai tá abrindo aí, tá? Mas o meu é o Windows, mas a ideia que eu vou mostrar vai ser a mesma coisa. Meu Linux, perdão, mas o que eu quero mostrar vai ser a mesma coisa, tá? Eu Ainda abri não tô aqui. te vendo, Carlos. Não sei se é só pra mim, tá travando um pouco e não apareceu. Caramba. Estabilizou? Acho que não, né? Olá, tá me ouvindo agora? Mas sei lá, acho que não é. Acho que, putz, a minha internet tá ruim de novo, caramba. Agora eu consigo ver, Carlos. Tá. Então, quando você abre o R. Tá, quando você abre o R, ele vai cair aqui numa coisa padrão, né? E aí você vai aqui normalmente, né? File e abre o arquivo por aqui. Pra mim aqui sumiu a imagem. Eita. Peraí. Deixa eu ver se estabiliza aqui. O servidor de internet que não tá lá com aquelas coisas. Eu vou fechar. Vamos ver se volta, melhora a minha voz pelo menos. Olá, estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo aí? Olá, estão me ouvindo? Olá, tudo bem? Eita. Oi? Sim. Só que sua transmissão não consegui ver. Tá, tudo bem. Eu vou tentar mais uma vez. Se não der certo, aí eu falo e vocês abrem aí a gente tenta fazer de outro jeito, tá? Vou abrir aqui a tela de novo. Vamos ver se estabiliza. Mas já caiu um pouquinho. Tá. Bom, vamos lá. Quando você abre o RStudio, aqui eu abri uma coisa qualquer, vocês normalmente abrem lá na barra de tarefas, vão aqui e pegam um arquivo, um arquivo qualquer que vocês tenham aí no R. Opa, esse aqui já não existe mais. Pera aí. Eu tô desacostumados a fazer disso que eu até ainda não me vê. Carlos, sumiu de novo. Tá, então vamos esquecer o vídeo por enquanto, que eu tenho que ver essa internet de casa aqui que tá ruim. Mas o negócio é... Tá, desconectei lá, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo Às direito? vezes trava, Carlos, mas a gente consegue te ouvir. Tá. Tá bom, então vamos lá. Eu vou pedir pra... Vocês conseguem abrir o RStudio aí de vocês, pelo iniciar mesmo? Que a gente faz, eu falo aqui, vocês fazem, a gente faz um voo cego aqui. Um voo por instrumentos, quer dizer. Que o que eu vou falar é o seguinte, quando vocês abrem o RStudio, aí pelo botão, pelo iniciar, pela barra de tarefas, por
para esses atalhos, você vai abrir em uma tela, né, numa configuração aí, ele vai abrir o R para você, já vai para essa tela de abertura, certo? E aí, se nessa primeira tela que abrir você rodar o getWD, ele vai aparecer para você qual que é o diretório de trabalho que ele está colocando. Tá? Tá travando demais. Mas o que está acontecendo aqui? Deixa eu tentar uma coisa. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver se melhora aqui. Nossa senhora, peraí. Só um momento, gente. Olá, vocês estão me ouvindo agora? Não tá mais travando? Tá. Eu liguei no celular agora. Beleza. Tá. Por alguma razão, o meu 3G tá funcionando melhor que o meu Wi-Fi, mas tudo bem, vamos lá. Coisas de internet. Então, o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte. Basicamente, o que a gente tem é... Quando a gente abre o RStudio, uma das coisas que acontece é que ele vai parar numa pasta meio padrão do sistema. Tá? Ele vai parar numa pasta, normalmente é pasta de documentos, meus documentos, depende do sistema como foi configurado. E é ali que ele vai salvar tudo, é ali que ele vai buscar tudo, é ali que ele vai fazer tudo. Tá? Então, quando vocês começam a rodar o R, uma sessão nova, para garantir que ele vai parar no lugar que vocês querem, vocês têm que dar esse setwd para o caminho que vocês querem salvar, querem fazer. Caso contrário, ele vai salvar nesse diretório de trabalho que ele escolheu. Tá? Então, Marcela, se você está tendo esse problema de ter segurança e tudo mais, no começo antes de você fazer qualquer coisa, assim que você abrir o RStudio, você tem que jogar esse setwd e colocar o caminho do arquivo. Tá? Pode ser o nome da pasta, tá? Dentro do setwd vai ser o nome da pasta, tá? Uma outra maneira de você fazer é a hora que você abrir o RStudio,
você vai lá na aba Session, lá em cima. E aí tá lá, Set Working Director. E aí vai ter Choose Source File Location. Então você abre o arquivo que você quer trabalhar, o teu script, né, normal, você passeia ali e vai normal. Aí, na hora que você achou o script na pasta, que você organizou bonitinho, você vai lá, Section, Set Working Director, Choose Source File Location. A hora que você fizer isso, você vai ver que embaixo ele já vai dar o setwd com o caminho daquele arquivo. Tá? Já é uma atalho para isso. Tá. E aí você consegue, e aí você dali para frente, uma vez fazendo isso, naquela sessão de trabalho, se você não mexer mais no WD, tudo que você for importar e exportar vai ser nessa pasta. Então você vai salvar nessa pasta o teu arquivo .r, onde vai estar o script, e aí todos os dados que você for exportar vai parar nessa pasta também. Não precisa mais repetir, tá? Não precisa ficar. Na verdade, você precisa jogar o setwd toda vez que você for abrir o R por esse caminho. Você precisa fazer isso, tá? Uma coisa que eu faço, para não ter esse problema, para não ter que ficar fazendo esse tipo de coisa, é abrir o RStudio através do arquivo. Então eu vou lá na pasta onde ele está, clico com o botão direito, clico com o botão esquerdo, depende de como tiver a configuração, e abro a partir daquele arquivo, né? Aquela coisa de clicar com o botão direito, aí você vai lá abrir com, deixa eu abrir com, né? Abrir com e já abre por ali. Se você fizer isso, automaticamente já acerta o diretório de trabalho. Você não precisa fazer esse trabalhinho aqui, tá? É outra maneira de fazer. Aí depende do qual é o hábito que você tem, de qual que é a facilidade que você tem para fazer esse tipo de coisa. Tá? Às vezes a pasta tá meio camuflada no meio de um monte de coisa, sei lá. Dá para fazer por esse jeito também. Tá? Eu prefiro muito mais navegar na pasta dentro do computador e lá no arquivo que eu quero no script e abrir por lá, tá? Eu me sinto até mais seguro fazendo assim, mas é apto, tá? Dos dois jeitos vai dar certo. Tudo bem? Sim. Uhum. É o script. É o roteiro, né? É o script, o ponto R, né? A hora que você começou a falar, eu já percebi, eu já meio que mapeei já o que era, porque vários alunos têm esse mesmo, mesma dificuldade, né? Vai abrir o R, aí tá lá, já abre, tá o arquivo lá, o script que estava trabalhando, só que vai salvar no outro lugar, depois você não sabe mais onde foi. Então, já é bem comum isso. Porque quando você está usando, sei lá, o Word, por exemplo, é muito fácil. Você abre o documento lá, você abre o Word, o último documento ele abre e você já está a trabalho e vai salvar direto na pasta. Você não tem muito problema. Mas o RStudio, o R de modo geral, né?
ele tem esse porém aí, que ele vai sempre salvar na pasta de trabalho. Tá? Isso é uma característica dele. Outras linguagens de programação também têm essa característica. Tá? Eu por vícios e outras coisas, eu acabo não tendo... Minha área de trabalho é limpa. Eu não tenho não tenho nenhum ícone na área de trabalho. Então, aí já vai muito da minha experiência, da minha maneira de lidar, né? Os ícones que tem, na verdade, não são meus. Mas aí tem esse porém. Diga. Ah, não, a minha bagunça fica em outro lugar. Só isso. Tá escondido em outro lugar. Na verdade, minha área de trabalho que tem aqui foi minha esposa que usa junto comigo e ela deixa na área do trabalho. Mas só também, não tem mais nada. Então, é só pra ficar mais limpinho no começo, assim. A sala tipo, limpa a sala, mas esconde tudo no guarda-roupa, a sujeira. Tá? Bom, gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou partindo para encerrar a conversa de hoje. Imagina, à vontade, gente. Essa reunião justamente é para isso. E, como eu falei, testem com outros arquivos, testem com arquivos seus, arquivos de outras pessoas, com dados, vão testando as coisas, material de leitura, material de coisa está lá para outros tutoriais, outras coisas. Vão testando e vão vendo aí que os problemas vão acontecendo. A gente só vai percebendo as coisas quando a gente vai testando e vai dando problema, né? Caso contrário, a gente acaba não aprendendo. Tá bom? Bom, gente, então eu vou finalizando por aqui. Boa noite para vocês. Espero que vocês estejam todo mundo bem aí. Né? E a gente volta a se falar então na próxima terça. Terça que vem às 8. Tá bom? Dúvidas que forem aparecendo, a gente vão escrevendo e a gente vai conversando. Diga, Gustavo. Oi. Diga. Pode falar, claro. Sim, sim. 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 Eu tenho que ver o que você está querendo fazer, cara. Mas basicamente, mas assim, pode ser. Manda aí. Uhum. Uhum. Hum. Tá. Uhum. Uhum.
Entendi. Não, não, dá sim, sem problema. Dá pra fazer isso de maneira até bem simples até. O negócio, na verdade, é que você tem, pelo que eu entendi, você vai ter aí um arquivo onde cada semente é uma linha e cada coluna é um tempo. Tá, e aí você quer fazer a porcentagem da coluna B sobre quanto que a coluna B cresceu em relação à coluna A. É isso? De B, C, D, E em relação a A? Tá. Não, isso dá pra fazer sim. Isso não é difícil não. É... Uhum. 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 Sim. Uhum. Tá. Não, dá pra fazer sim, não é tão difícil não. Na verdade, é, esse tipo de, de conta, basicamente você vai precisar aí do... É que você vai fazer cumulativo. Não é cumulativo. Você vai precisar de uma ou duas funções no máximo para fazer. De cabeça agora, falando, eu preciso rascunhar isso para fazer. Mas se você tiver um pedaço dos dados que você me mandar por e-mail, eu dou uma fuçada e já te mando. Não é difícil não. Tá? Basicamente, tá? Porque basicamente o que a gente deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Eu acho que a gente vai lidar com isso. Deixa eu só. Pode sim. Mas basicamente, quer ver, ó? A gente vai ver isso. A gente falou essa semana de filtro. Deixa eu ver, peraí. Coerção, ordenação, criação de filtros. Basicamente o que você vai precisar é desse vídeo do 24, 23 e 24, que você vai precisar deles de subconjunto e subconjunto de outras classes. Mas me manda umas 5 linhas aí que eu já te dou a dica, tá bom? Pelo R? Pode. Não, pode me mandar. Se quiser, eu escrevo aqui, ó. Nada. Me mandei. Não é difícil, não. Tá bom? Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Olá, Ingrid. Olá, Ingrid, você está me ouvindo?